Agora às 19, no meu aqui pelo menos. Então que a gente vá se tranquilizando. Nossa, pontualidade. Vibrou aqui no telefone. Que a gente possa ir se tranquilizando e mentalizando Jesus e os nossos espíritos protetores, toda a espiritualidade amiga que nos acompanha, para que possamos começar o Evangelho de hoje. Bom, vou começar com Vida Feliz, psicografia do Divaldo Franco, e a mensagem é a mensagem de número 59. Não acredito, não. Estou com ela aqui, 59. Que bom. Conserva a coragem da luta, seja qual for a situação. Há caminhos menos difíceis de ser percorridos. No entanto, todos exigem que se os vençam. Pensa-se que, pelo fato de estar se trabalhando pelo bem do próximo, não se enfrentam dificuldades e obstáculos. É por engano. Em toda parte e posição, a criatura humana é a mesma. São Vicente de Paulo, que tanto se dedicou aos pobres, afirmava que estes eram muito exigentes e ingratos. Tem, pois, bom ânimo sempre. Bom, e com essa mensagem, eu peço a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, nosso guia, nosso mestre, e também a toda a espiritualidade amiga, que nos dê a permissão de começar o nosso encontro de hoje, que oriente Ana Maria para que ela consiga trazer bons ensinamentos, que ela consiga auxiliar-nos a tirar nossas dúvidas e a aprender sempre um pouco mais sobre o Evangelho, sobre essas palavras tão abençoadas que Jesus trouxe até nós. Então, que todos nós possamos entrar nessa boa vibração do dia de hoje, da hora de hoje, e que possamos também nos sentir iluminados por essas palavras que Ana Maria vai trazer. Que assim seja e vamos lá. Muito obrigada, Amandinha. Eu espero que todo mundo esteja me ouvindo bem, porque estava aqui a internet meia, assim, um pouquinho problemática. Está me ouvindo, Carla? Carla que ainda está com a câmera. Então está tudo bem. Bom, desculpem porque eu estava realmente atenta que o meu som estivesse funcionando, mas eu volto atrás para começar com muito boa noite para todos aqui nesse nosso mundinho virtual, e que nós possamos ter a presença, a inspiração dos amigos espirituais benfeitores e podermos absorver, né, os ensinamentos da noite de hoje. Nós estamos, então, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema Bem-aventurados os aflitos. O capítulo foi iniciado na terça-feira passada com o nosso companheiro Ricardo, e ele falou sobre a justiça das aflições e também entrou um pouco no tema de hoje, que é os itens 4 e 5, que justamente fala das causas atuais das aflições. E, de qualquer forma, hoje nós iremos refletir um pouco mais sobre esse tema, ou seja, vamos nos aprofundar nessas causas que são as causas atuais, são os tormentos atuais que nós passamos nessa existência. Então, nós podemos começar refletindo que muitas vezes o ser humano não se dá conta
que ele mesmo é o responsável ou foi o responsável pelo que estou falando. Então, eu vou dizer, nós, né, não nos damos contas, muitas vezes, que nós precisamos, como condutor das nossas ações e reações, às vezes, que geram os problemas. Então, nós temos que parar, nós temos que pensar mais um pouco, que refletir, e muitas vezes nós não fazemos dessa forma, o que nos leva a, vamos dizer assim, procurar um modo, a saída mais fácil para justificar o sofrimento, para justificar a aflição. Ou seja, ao invés de pararmos, tentar analisarmos, termos essa percepção, nós desviamos, vamos dizer assim, né, a responsabilidade, a culpa, e colocamos noutra pessoa. Por exemplo, não, ele foi o culpado porque me provocou, porque fez isso e aquilo. Ou então, a situação não foi propícia, foi mal porque estava tudo fora dos lugares, ou não era bem assim. Ou seja qual for, foi a má sorte. Naquele dia, realmente, a sorte não estava me sorrindo. A gente sempre arranja um paliativo, uma desculpa, para poder justificar o sofrimento que às vezes se estende, né? Ou seja, nós temos, por vezes, um mau comportamento ou sentimentos equivocados e desenfreados. Às vezes o caráter está um pouco deficiente e ou não nos damos conta disso ou simplesmente não assumimos. E é exatamente dessas questões que o Evangelho, esse capítulo 5, fala na leitura dos bem-aventurados, que fala das aflições, né? Porque Jesus colocou as bem-aventuranças, mas a gente também, mais tarde, a gente vai tentar focar isso e diferenciar. Então, quando a gente fala das causas atuais das aflições, aqui no item 4 do texto, eu vou ler os 3 primeiros parágrafos, que são curtos, e depois vou para o 6º, que diz assim: remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? E agora, passando para o 6º parágrafo, quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? E nós vamos começar a refletir um pouco mais a partir deste último parágrafo que foi lido, que fala das doenças e enfermidades que decorrem da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. Ou seja, quando a gente pensa, por exemplo, numa pessoa que fuma, que começou bem jovem com o hábito de fumar, o hábito do fumo, que depois vira vício e continua a vida inteira fumando, ou seja, devo fazer aqui uma ressalva, continua a vida inteira, se tiver chance de viver o período que foi designado para ela, porque nós sabemos muito bem das doenças do fumo, não é mesmo? Que pode vir de uma simples, entre aspas, pode ser dos problemas respiratórios
pode passar por amputações e pode levar à morte, que é considerado, então, um suicídio indireto. E, da mesma forma, a gente pode falar do álcool, do vício do álcool e de tantas outras drogas que vai debilitando o nosso corpo, prejudicando os nossos órgãos. Então, nós vamos adoecendo o nosso corpo. Acrescenta-se também, por exemplo, no caso do álcool, que o prejuízo ainda pode ser agravado não só para a própria pessoa que ingere o álcool, mas também pode-se pensar na pessoa, por exemplo, que infelizmente não são poucos os exemplos, a pessoa que faz uso do álcool e sai dirigindo. Quantos acidentes fatais já soubemos ter acontecido por embriaguez no volante, gente? Então, o que nós vemos aí é uma paleta de malfeitos, de malcondutas, que vai levar automaticamente às aflições, ao sofrimento. Aí se pergunta, mas por que eu sou assim? Por que tem que acontecer comigo? Mas se nós sempre parássemos para analisar um pouco, nós íamos ver que muito sofrimento, mas muito sofrimento poderia ser evitado se nós, como colocou aqui Kardec, conseguíssemos drenar um pouco essas paixões, as nossas paixões, os nossos desejos infelizes, enfim, o nosso comportamento mudasse. Então, evitaríamos muitos dissabores, muitos tormentos e assim por diante. Então, se nós voltando agora ao texto do nosso codificador, nós colocamos, entre as causas dos nossos tormentos, como ele escreveu, são os sentimentos equivocados, orgulho, o nosso egoísmo, uma ambição desenfreada, a vaidade, entre outros, porque a gente poderia aqui colocar uma lista. No Livro dos Espíritos, a pergunta 933, eu vou ler agora. Allan Kardec pergunta aos espíritos: assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? Resposta dos espíritos: mais ainda, porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, independem da vontade. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. A inveja e o ciúme. Felizes os que desconhecem estes dois vermes roedores, a inveja e o ciúme. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma, nem repouso possíveis. À sua frente, como fantasmas que lhe não dão tréguas e o perseguem até durante o sono. Se levantam os objetos de sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Será essa uma situação desejável? E não compreendeis que, com as suas paixões, o homem cria para si mesmo suplícios voluntários, tornando-lhe-se a terra verdadeiro inferno? Então, nós podemos afirmar, sem dúvida, que
a falta, a imprevidência, a falta de afinidade, ou melhor dizendo, a falta de vontade persistente nos na nossa mudança de sentimentos equivocados, é uma, ou se não, a causa e das maiores das nossas aflições. Eu tive chance também, na preparação desse estudo, de encontrar uma breve e muito clara, como ele costuma ser, uma breve explicação a respeito deste assunto, tipo assim, um programa, não chegava nem a ser uma palestra, do nosso ilustre palestrante Raul Teixeira. E ele, por exemplo, ele aponta como uma das causas mais pungentes de aflições é o temperamento, como temperamento, porque ele fala que temos aquelas pessoas, né, que a gente costuma comentar, explodem por qualquer coisa. Aí tem as mesmas ou outras que nós falamos, as pessoas que têm pavio curto. Ele até se refere a pessoas que nem têm pavio. Ou seja, tem as pessoas também que se dizem, eu sou muito boa, mas não piso no meu pé ou não piso no meu calo. Que aí eu viro várias coisas, monstro, o incrível Hulk, ou qualquer coisa parecida e perigosa. Enfim, todas essas colocações que nós ouvimos, ou até, quem sabe, um dia já falamos, eu acredito que hoje nós tentamos realmente evitar, mas isso tudo, esse modo de proceder, de acordo com um temperamento muito forte, vira realmente sentimento, ou melhor, provoca sentimentos de aversão nas pessoas, de medo, de raiva, de ódio, sem contar que esse tipo de comportamento também nos leva a um tipo de sintonia, quer dizer, nós atraímos para nós uma sintonia pela lei da afinidade, que nós sabemos, com um grupo específico do mundo espiritual que se comprazem com as manifestações geradas pelo temperamento desajustado. Então, quando a gente pensa bem no assunto, a gente sabe muito bem, leva-nos a refletir que a situação, num caso desses, pode ficar perigosa. E muito perigosa quando a pessoa explosiva ou de pavio curto se defronta com uma outra do mesmo calibre, né? Que também tem esse temperamento explosivo. Então, isso pode causar muitos dissabores, né? Sofrimentos, tragédias, para dizer assim, de forma bem clara, e a gente sabe que essa é a gradação. Então, o que nós vamos perceber? Que grande parte das nossas dificuldades atuais, muitas vezes, são causadas no nosso dia a dia, no nosso modo de viver, no nosso cotidiano, reagindo, muitas vezes, sem pensar, despreocupadamente, aos acontecimentos e situações, e ficamos dependentes também do sentimento que a gente tem naquele ou naquele outro momento. E também, lógico, se a gente fala em sentimentos, nós falamos também em emoções. Então, o que acontece? Muitas vezes nos falta calma, discernimento em certas situações
E aí, o que acontece? Nós acabamos ofendendo as pessoas. Não fazemos a escolha certa de palavras ou de hora de falar, porque nós sabemos que existe a hora de se calar, que é valiosíssima, que pode nos evitar ou evitar muitos dissabores, problemas que nós não, vamos dizer assim, em sã consciência, eu digo, quando nós estamos harmonizados, nós fazemos o possível para evitar. Mas num estado de desarmonia, quer dizer, nós agimos e aí se gera uma reação que, por sua vez, vai gerar outra reação e assim sucessivamente agravando a situação ou problema. Uma coisa nós já sabemos, vale a pena lembrar, que nós não estamos na Terra passando férias. E se tratando ainda de um planeta de provas e expiações, nós viemos aqui e vamos passar de alguma forma por correções. O que são as correções? São as vicissitudes da vida que fazem parte do nosso aprendizado. Aprendizado este que varia de acordo com que cada um de nós, com que cada indivíduo necessita espiar para equilibrar tanto quanto ele, por ignorância ou por negligência ou por outros motivos, fez mau uso na sua longa trajetória de vidas. Então, na visão espírita, as aflições são oportunidades de reajuste perante a lei de Deus. E nós devemos aceitá-las como lições valiosas de avanço no nosso processo depurativo. Mas, de forma alguma, nós deveríamos provocar mais sofrimentos desnecessários. E isso nós, por vezes, fazemos por invigilância, por falta de empenho no uso correto do exercício do nosso livre-arbítrio. Então, essas causas que estão colocadas aqui como causas atuais das aflições provocadas pelo ser humano são exatamente, vamos dizer assim, aquele pacote, aquela adição que muitas vezes nós não precisamos passar. Porque pelo sofrimento, por vicissitude, nós vamos passar. Para que aumentar? Aí a gente pode se perguntar, se a coisa acontece desse modo, se esse é o processo, o que podemos fazer para evitar mais aflições desnecessárias na nossa existência atual? O que a gente pode fazer? A gente sabe, né? Mas é sempre valioso a gente repetir e refletir. Ou seja, para não colocar mais peso na nossa mala, mais dívidas, o melhor a fazer é buscar o desenvolvimento moral. Porque é a única forma que nós temos de evitar mais sofrimentos, a única forma é essa, é buscando essa renovação de sentimentos, de pensamentos que nos levam ou vão nos levar a agir de forma mais equilibrada e mais sensata. Antes de tudo, nós temos que enxergar-nos como realmente somos. E por amor a nós próprios e ao próximo, temos que procurar melhorar-nos a cada dia e a cada hora. Então, a nossa querida mentora Joana de Ângeles, no livro Plenitude, que tem a psicografia de Divaldo Pereira Franco,
ela diz o seguinte: no mundo de provações, os sofrimentos são vistos como instrumentos de educação e de progresso espiritual. Quando conseguimos vencer as dificuldades, damos um passo consistente para um progredir. Fundamental para nosso desenvolvimento espiritual, ambicionados por todos os espíritos encarnados no mundo material. As expiações servem para que nos reeduquemos enquanto espíritos. Ao passar por estas experiências dolorosas, conseguimos melhorar nossos comportamentos. Então, se nós já temos as coisas, que nós já temos o processo que nós necessitamos passar para o nosso crescimento, para o equilíbrio que nós precisamos colocar na nossa trajetória, então, por que não tentar, por que não trabalhar para nós, ao invés de cada vez diminuindo mais a cota dos equívocos, nós vamos ter, todos nós juntos, que o trabalho constante na reforma íntima, né, na renovação moral, no desenvolvimento, é a nossa chave, é o nosso manual para amenizar as aflições que temos que passar, porque através desta reforma, através dessa renovação espiritual, nós sabemos que fica muito mais acessível, eu não vou dizer fácil, mas acessível, passar pelas nossas vicissitudes, porque nós sabemos que nós precisamos delas. E, ao mesmo tempo, essa mudança, quando nós desenvolvemos o nosso lado moral, nós temos o escudo, né, contra a aquisição de novos tormentos, simplesmente, vamos dizer, provocados, adquiridos por atos infelizes. E é a maneira mais eficaz e dinâmica de caminharmos para a felicidade, para cumprir a nossa trajetória com sucesso, com o nosso Mestre Jesus como guia. Então, já que nós estamos falando de reforma íntima, de desenvolvimento moral, eu deixei para a nossa parte mais perto do final das nossas considerações, das nossas reflexões de hoje, uma parte, alguns, vamos dizer assim, parágrafos, todos da mesma parte, que é um prefácio, chamado Uma Palavra Inspiradora. E está neste livro aqui, que, para mim, quer dizer, uma opinião, mas em termos de reforma íntima, é um livro valioso. E ele tem esse nome, é Reforma Íntima Sem Martírio, já foi muito citado aqui por outros trabalhadores da casa que fazem a palestra. Desculpe. Reforma Íntima Sem Martírio, pelo espírito Hermance Dufour, com a psicografia de Vanderlei de Oliveira. E, para quem não sabe ou não conhece Hermance Dufour, ela nasceu em 1841, na França, na cidade de Fontainebleau. E ela colaborou como médium com Kardec na elaboração da segunda edição do Livro dos Espíritos de 1860, que foi a mais que se popularizou mais tarde. O seu guia espiritual deu grande incentivo a Kardec para publicar a Revue Espírita, ou Revista Espírita, na França, e Hermance, com seu pai, tornou-se sócia fundadora da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E o que me
chama muita, tem muita afeição por esse livro, porque o Espírito Hermance do Foucault coloca a reforma íntima. O livro é sobre, totalmente do início ao fim, ela coloca vários pontos, mas sem aquela carga de meia-culpa, vamos dizer assim. Ela coloca a reforma como a necessidade que nós temos, porque nós estamos na Terra, que nós já sabemos o nível da Terra, e que se nós estamos aqui, é uma necessidade. E ponto. Agora, como nós vamos fazer, como nós vamos passar, é o mais importante, porque ela sempre se refere que não adianta ficar se culpando, eu faço errado, eu não vou conseguir, vou deixar para a próxima, ou então é muito difícil. Ela, vamos dizer assim, nos dá sempre a sugestão para nós irmos passo a passo, sem tentar dar grandes saltos, porque isso nós não vamos conseguir, se nem a natureza dá grandes saltos. Então, de nós irmos aos poucos e tentar adquirir os méritos, não apenas tentar, vamos dizer assim, agora não sai a palavra, tentar abafar, tentar sufocar os equívocos ou o erro. Não, é tentando justamente levantar o que há de melhor, viu? Cada um tem que se conhecer, é lógico, e ver o que há de melhor em si e trabalhar nisso. Não dar tanta ênfase àquilo que nós queremos realmente modificar. Então, começa no prefácio, que fala uma palavra inspiradora, tem um parágrafo que eu acho muito significativo. O parágrafo foi escrito também por uma psicografia de Cícero Pereira. Cícero Pereira foi um benfeitor também desse tempo da doutrina. E ele faz o prefácio desse livro, da Hermance do Foucault. Ele fala o seguinte, apenas um parágrafo que eu vou ler. A única postura que nos assegurará a mínima certeza de que algo estamos realizando em favor de nossa ascensão espiritual, na carne ou fora dela, é a continuidade que damos aos projetos de renovação que idealizamos. Os obstáculos serão incessantes até o fim da existência, não nos competindo nutrir expectativas com facilidades, mas sim a coragem e o otimismo indispensáveis para vencer um desafio após o outro. E, vindo para a introdução, já as palavras de Hermance, ela coloca: quem busca o aprimoramento de si mesmo tem como primeiro desafio o encontro consigo. A ausência de ideias claras sobre nós próprios, constitui pesado ônus a ser superado, o qual tem levado corações sinceros e bem-intencionados a dolorosos conflitos mentais com a melhora individual, instaurando um doloroso processo de martírio a si mesmo. E ela coloca, que eu vou ler por final, uns pontos que diz: como é que podemos fazer esta reforma, esta melhora íntima? É uma construção, com uma construção gradativa de valores, que vai solidificar as boas qualidades, as qualidades eternas. Outro, com uma proposta de plenitude e não de derrotismo, é fazer mais luz para varrer as sombras. Porque muitos, porém, acreditam que luz se faz
extinguindo as trevas. E ela afirma, é nós nos concentrarmos de fazer mais luz e não ficar preocupado com as trevas, porque quanto mais luz nós fizermos em nós acendemos, nós vamos diminuindo as trevas. O processo libertador da consciência não se trata de vencer o ego, mas conquistá-lo através do domínio natural da voz divina que ecoa em nossa intimidade. É procurar a divindade dentro de nós. Reforma íntima não deve ser entendida apenas como contenção de impulsos inferiores. Muito além disso, torna-se urgente analisá-la como compromisso de trabalhar pelo desenvolvimento dos lídimos valores humanos na intimidade. Circunscrevê-la a regimes de disciplina pela vigilância e vontade poderá instituir a cultura do martírio e da tormenta como quesitos indispensáveis ao seu dinamismo. Apenas evitar o mal não basta. Imperioso fazer todo o bem ao nosso alcance. Então, queridos amigos, é exatamente o caminho, eu diria, o melhor e único que nós temos para não somar mais tormentos, mais dores do que aqueles que nós precisamos passar. É deixar a nossa luz brilhar, tentando aprender no nosso dia a dia, tentando se confrontar, porque às vezes tem aquela... vamos dizer assim, é uma válvula de escape, a gente querer desviar quando nós queremos nos encarar e não conseguimos. Mas nós temos sempre que pensar que só através do conhecimento de nós próprios nós podemos fazer modificações. Como é que eu vou modificar algo se eu não conheço, se eu não sei o que eu tenho que modificar? Nós precisamos realmente desse enfrentamento, por mais... É algo muito sensível, é algo às vezes difícil, mas é a única forma que nós temos de realizar que aquilo precisa ser mudado. E como é que nós vamos fazer essa mudança? Tentando fazer o contrário e sabendo que, através dessa mudança de ato, nós estamos nos modificando. Não é só um ato maquinal, não é só uma coisa automática. É a gente aprender da necessidade que nós temos de fazer o que é correto. Nós estamos aqui para cumprir as leis divinas. E isso é que está nas leis divinas. Não estão nas leis divinas os maus hábitos, não estão nas leis divinas que nós vamos fazer um pacote ou uma trouxa de dificuldades, vamos criar mais dificuldades, as coisas vamos ingerir o que não devemos. E uma divindade disse para a gente fumar, beber e depois está tudo bem. Nós temos que estar atentos justamente para isso, para nós nos voltarmos, para nós pudermos fazer o melhor para virar o quadro. E a única forma é agindo no bem, é tentando aprender, é tentando analisar os nossos sentimentos para que a felicidade comece aqui, para que a gente não pense na felicidade do futuro. A felicidade, ela pode começar já quando nós tivermos consciência das nossas necessidades e que nós nascemos para o bem, porque é o bem que o nosso Pai
divina entidade de poder e de misericórdia deseja para nós. E é o que eu desejo para todos nós. Muita paz e muito trabalho no bem. Obrigada pela atenção de vocês. Isa. Obrigada, Ana Maria, pela bela exposição aí do Evangelho. Nós, então, agora vamos para o final, a prece final, a oração final e o passe. Então, nós te pedimos, Senhor, te rogamos, depois desses ensinamentos das tuas lições do teu Evangelho que acabamos de ouvir, nós não vamos te pedir que tire de nós essa carga, esse peso, as dificuldades. Não, nós não vamos pedir isso, nós vamos pedir forças para que nós possamos enfrentar essas dificuldades e seguirmos adiante, conscientes do nosso, o que estamos carregando, o que estamos nos libertando aos poucos, não pedindo que faça milagre de tirar de mim esse cálice amargo, não. Dá força e coragem para engolir esse cálice e ficar tudo, tentar aos poucos ir diminuindo as nossas dores, as nossas, o nosso sofrimento. Como disse aí aquela entidade que fala, Francisco de Paula, que diz que ele mesmo fala que nós fazemos, todo mundo pensa que quem faz a caridade se dedica ao bem, ao Evangelho, que não sofre, sofre sim, porque todos estamos aqui na Terra para isso. Nós sofremos sim. E aqueles que muito necessitam, os pobres, eles são os mais exigentes. E isso, se nós soubermos disso, então enfrentaremos com paciência e com resignação, atendendo dentro das nossas possibilidades, pedindo força para sermos mais afáveis, mais caridosos, os pensamentos para chegar até eles. E assim, Senhor, nós te rogamos as tuas bênçãos e que nos fortaleça nesse quesito de que nós necessitamos força para levar as nossas malas, mesmo aquelas sem alça. Senhor, muito obrigada, da cabeça até a ponta dos pés, com essas energias salutares, bons pensamentos, retirando aqueles que nos fazem mal, retirando aqueles que nos levam ao sofrimento, que aqueles que nós achamos que foram ingratos, Senhor, pedindo para retirar de nós, de todos nós, vamos com essas energias e vamos recolocar, restabelecer o nosso ser desde a nossa cabeça até os pés, restabelecer com muita luz, com muito amor, que o teu Evangelho nos traz, o de ouvirmos essas mensagens de alento, Senhor, que nós também passamos parte desse grande exército que te ama, que segue os teus passos, e que nós possamos, com muita oração e muita luz que tu nos encaminha, possamos também iluminar aquele caminhozinho, sermos uma pequena velazinha acesa no nosso caminho, iluminando para nós o que vem atrás. Senhor, mais uma vez, obrigado por tudo que tu nos ensina, por tudo que nos mostra, encaminha dia a dia, sem cansaço, Senhor, hoje e sempre. Nós vamos, então, também mentalizar agora os nossos familiares, o esposo, a esposa, o amigo, os filhos,
os netos para quem tem. Então, os nossos vizinhos, os nossos que estão no nosso entorno, da nossa vida, nossos amigos, nosso grupo, dessas vibrações tão boas e salutares que nós acabamos de receber, que possa encher os nossos lares, nossos familiares, o entorno dessa mesma luz divina. Senhor, cada um de nós agora, eu não tenho a lista toda, vamos mentalizar os nossos entes queridos, encarnados ou desencarnados, a quem nós desejamos mentalizar com fluidos de paz e de tranquilidade, hoje e sempre. E assim, nós damos por encerrado a nossa reunião, o nosso passe e as mentalizações para todos nós, com desejo de muita paz e tranquilidade para todos. Que assim seja. Até a próxima semana. Que assim seja.